Olá, seja bem-vindo ao vídeo do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira. Esta semana, no vídeo do Psicoefeito, em Psicologicamente vamos falar sobre persistência. Antes de entrarmos no assunto, gostaria de te agradecer por estares desse lado, a convidar-te, se ainda não me segues, a seguir na minha página do Facebook, em Psicoefeito-Nelson Pereira, na do Instagram, em Psicoefeito_Nelson Pereira, e no meu canal do YouTube, basta para isso digitares Psicoefeito. Então, vamos falar um pouco sobre persistência. Tenho aqui, como sempre, alguns pontos para falar contigo e umas dicas, 4 passos para desenvolvermos a persistência que dar-te-ei no final deste nosso vídeo. Persistência. Eu gosto muito de começar, e até é uma questão que trabalho, inclusive, em consulta de psicologia, gosto muito de começar a persistência por um provérbio chinês que diz: a persistência realiza o impossível. De facto, persistir é um estado de espírito e, portanto, ele pode ser cultivado. Por vezes, em conversas, o que fica nessa conversa é a ideia de que há muita confusão entre persistência e teimosia. E eu gostaria de te dizer que são duas coisas completamente diferentes. A teimosia é eu querer inserir, por exemplo, uma fechadura numa chave numa fechadura que não é. Não faz sentido uma chave pequena inserida naquelas fechaduras que têm aquelas chaves mais recentes. Não faz o mínimo sentido. Isso é teimosia. A querer inserir uma chave numa fechadura para a qual não foi concebida. Outra coisa é a persistência. Persistência, como diz o provérbio, realiza o impossível. Isto é, se tu tens um objetivo bem definido, e já vamos aqui ver algumas causas para a persistência, se tu tens um objetivo bem definido, não acaba quando tu perdes, acaba quando tu desistes. E então, aqui a questão é, por cada derrota que tu possas eventualmente ter, lembra-te que há uma vitória que é para ser ganha. Eu gosto muito desta frase que diz que cada fracasso traz em si a semente de uma vantagem equivalente. Trocando isto, por cada fracasso / derrota que tenhas, tu vais ter uma vitória ou um sucesso equivalente. Tens é que acreditar, tens é que persistir, tens é que acreditar naquilo que tu trabalhaste e que tu queres mesmo. No caso, o teu objetivo. Lembrando sempre que o objetivo está bem definido, mas o que importa de facto é a viagem. Depois, a persistência está relacionada com o desejo inicial de qualquer realização. Se eu quero uma realização do ponto de vista pessoal, profissional, relacional, eu tenho que partir já com esse espírito de que, se for necessário persistir, eu vou lá estar. E não vou mandar a toalha ao chão, não vou baixar braços, ok? É muito importante isto. Ter confiança em nós. Imagina quando tens um pesadelo, quando isso acontece, de certo que tens a ideia de que queres sair de lá, mas não consegues. Mas aos poucos o corpo vai-te começando a despertar, vais começando a fazer alguns movimentos, até que acordas. É um pesadelo até que acordas. E aí voltas a tomar conta do teu corpo, outra vez, por assim dizer. A persistência é, de facto, contrariar essa inércia mental. E o que é que acontece na persistência? Tu vais aumentando a velocidade até ganhares o controle total da tua vontade. Isto é, quando pensas que estás a perder a tua vontade,
a tua persistência está a ser posta em causa. Nessa altura, tu continuas, tu persistes e vais, igualmente com o sonho, não é? Que vais começando a disparatar e vais começando a ter mais movimentos no teu corpo. No caso da inércia mental, tu vais começar a ter mais controle sobre a tua vontade e vais no caminho certo daquela que é a tua vontade, daquele que é o teu desejo / objetivo. Ser persistente independentemente da lentidão que tenhas de te mover no início, porque com a persistência vem o sucesso. Isto é de extrema importância. Com a persistência vem o sucesso. Quais é que são as causas em que se baseia a persistência? Uma definição de propósito. É muito importante termos um propósito bem definido. O desejo que é fácil de adquirir, ou seja, que o desejo, o teu objetivo tem que ser mesmo um desejo intenso, ok? Tem que ser mesmo algo concreto, forte, porque senão vais acabar até por desistir, eventualmente, se não for forte, se não tiver essa vontade enorme. Depois a autoconfiança. A autoconfiança é um fator muito importante de ser trabalhado, principalmente em consulta de psicologia. É de extrema importância nós trabalharmos a questão da autoconfiança, que é acreditar em nós próprios, ok? Definição de planos. É muito importante a estratégia estar bem definida, planificares até, ou seja, aqui é um pouco, está relacionado com a jornada, não é? Porque o importante não é o objetivo, mas sim a jornada até lá. Depois o conhecimento específico. Se eu tenho um objetivo de uma área, eu não vou dispersar a minha atenção, o meu foco, para outras áreas que não interessam para aquilo. Então eu tenho que ter um conhecimento específico do objetivo que eu quero alcançar. Daí, depois também ser mais fácil de persistir. A cooperação. Aqui a cooperação, estamos a falar de simpatia, entendimento e cooperação harmoniosa com outros. Por exemplo, quando vens às minhas consultas e desenvolves a persistência comigo, aqui nas nossas consultas. Isto é uma cooperação, ok? Em prol da tua persistência, mas nós cooperamos os dois para que isso seja fortalecido e às vezes até ganho. Poder de querer ou força de vontade, enorme, enorme. O querer é mesmo sacar dentro, ok? O querer é mesmo aquela minha convicção, certeza até, ou forte convicção de que eu quero mesmo isto. Portanto, eu já tenho tudo bem delineado e é isto que eu quero e é para isto que eu vou caminhar. E depois o hábito. De facto, a persistência é um resultado direto do hábito. Isto é, quando tu crias um novo trabalho, por exemplo, quando adquires uma nova estratégia, essa estratégia vai ficando cada vez melhor conforme tu a aplicas, conforme tu a trabalhas. A persistência, no caso de falhares ali num passo, ela só pode ser real ou ser continuada, portanto continuares a persistir, se tiveres o hábito disso. E esse hábito adquire-se como? Persistindo. Não desistindo à primeira derrota. Porque, como eu te disse há pouco, não termina quando tu perdes, termina quando tu desistes. Ok? Então, 4 passos que eu te vou dar aqui para desenvolver a persistência. Passo número 1. Um propósito definido, apoiado por o desejo ardente da sua realização. É mesmo, tem que ser algo que venha mesmo dentro de ti. Mesmo uma coisa ardente, lá está, forte, que te mobilize na totalidade para a obtenção desse propósito. Segundo passo, um plano definido, expresso em ações contínuas. Isto é, não pode haver ali uma pausa. Se tu tens um objetivo, é de forma contínua.
Hoje fazes isto, amanhã fazes aquilo, no outro dia o outro, e assim sucessivamente. E sentes que estás a caminhar. Aumenta-te a tua autoestima. Se falhar alguma coisa, persistes, porque a autoestima está lá e também está, como vimos, relacionada com a persistência, e esse caminho torna-se mais fácil até do que a nossa mente muitas vezes nos prega o truque de que é difícil. Terceiro passo: uma mente fechada contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo sugestões negativas de familiares, amigos ou pares. Um exemplo disto é quando as pessoas dizem: não, olha, isso vai ser difícil, não vais conseguir. É a opinião da pessoa. É a tua? Não é, pois não. Então, respeita a opinião da pessoa, mas segue a tua opinião. Persiste, não desistas. Quarto e último passo: uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que vão encorajar-te a seguir os teus planos e propósito. Isto é muito importante. Repara, o ser humano, são poucas as coisas que um ser humano consegue obter sozinho. Nós, como animais sociais, temos que socializar. E é extremamente importante, extremamente mesmo, importante eu ter ao pé de mim, à minha volta, pessoas que me encorajem. E são essas pessoas que eu vou querer ter na minha vida. Porque são essas pessoas que me acrescentam valor. São essas pessoas que me dão força quando às vezes me falta. São essas pessoas que têm uma palavra amiga quando por vezes sinto-me desencorajado. São essas pessoas que eu quero ter ao pé de mim. Porque são pessoas de amor e não são pessoas tóxicas. Dúvidas? Contacta-me. Quero-te agradecer por veres este vídeo. Persiste, mas não desiste. Ok? Esta é a mensagem final. Muito obrigado por estares aí. Partilha, faz gosto. Contacta-me com alguma dúvida que tenhas. Procura os profissionais da psicologia. E como diz o lema do Psico é Feito, por uma psicologia mais próxima. Muito obrigado por estares desse lado.